aqui no nosso estúdio a gente está com a médica Joelma Noronha, que é reumatologista. Boa tarde, doutora Joelma, seja muito bem-vinda. Boa tarde. A senhora acompanhou a história aí, né, da Cleudiceia, que descobriu a doença, né, e que hoje está aposentada, inclusive, teve problemas no coração, teve que fazer uma cirurgia cardíaca. Mas assim, eu queria começar a nossa entrevista, porque eu confesso para a senhora que eu conheço muito pouco sobre essa doença. E eu acredito que muita gente que está em casa também conhece muito pouco sobre o que é o lúpus. E nesse Dia Mundial, eu acho que é importante, né, a gente trazer uma especialista como a senhora, para que a gente possa explicar para as pessoas que estão em casa que doença é essa, o que determina que a pessoa vai ter lúpus ou não? Essa é a minha primeira pergunta. Então, o dia 10 de maio é o dia de conscientização, né? Justamente para a gente começar a divulgar, começar a fazer essa conscientização. O lúpus é uma doença sistêmica, autoimune. O que quer dizer isso? Que o seu próprio organismo, né, o seu sistema imunológico, em alguma época, né, ele se desorganiza e começa a produzir a doença, né? Então, é uma doença que pode acometer vários órgãos, como a entrevistada falou, que pode acometer rim, pode acometer articulação, pele, que é o que é mais conhecido, né? Aquelas lesões na pele, nas articulações, mas pode ter um acometimento sistêmico. Vários órgãos podem estar acometidos, inclusive o rim também. Ah, mas assim, a pessoa ela nasce com essa condição genética, essa predisposição genética? Tem uma predisposição, uma tendência familiar, né? Mas existem alguns aspectos que podem acontecer no decorrer da vida que exacerba, né? Que começa a desencadear a doença. São relatados em lúpus cutâneo, que é esses que dão mais manifestações cutâneas, a luz ultravioleta, a exposição solar, algumas infecções podem fazer desorganizar desorganizar o sistema imunológico e desencadear uma coisa que já era predisponente. É importante lembrar que a prevalência maior do lúpus são em mulheres, né? A prevalência é de 9 mulheres para um homem. De acometimento. De 9 mulheres para um homem, por que mais mulheres? Então, acredita-se que tem fatores hormonais também envolvidos, né? O lúpus é uma doença predominantemente de mulheres jovens. Então, tem essa grande associação com fatores hormonais. Então, mulheres na faixa etária reprodutiva, né? Que são aquelas mulheres que estão produzindo os hormônios, são as mulheres mais atingidas por lúpus. Eles podem atingir também na faixa etária mais idosa, mas bem menos. Ah, então, assim, numa idade até o quê? 45 anos é onde tem essa maior prevalência? É, o maior pico, a fase reprodutiva. Se não tiver depois de 45 anos é muito difícil, mesmo tendo a predisposição? A tendência é menor, quando vai diminuindo essa produção hormonal. Bom, a gente conta muito com a participação dos telespectadores. A gente já tem uma pergunta aqui para a senhora. Olha aí, quais os sintomas do lúpus e como evitar? É uma pergunta da Derlane Alice, ela é do bairro Redonda. Muito obrigada, viu, Derlane, pela pergunta. Então, os sintomas, como é uma doença multissistêmica, ela pode acometer vários órgãos. Depende muito de onde está acometendo. A gente fala a palavra lúpus, mas não é igual em todo mundo, né? Existem pessoas que têm uma doença mais branda, existem pessoas que têm uma doença mais agressiva, existe o lúpus cutâneo articular, né? O cutâneo é o mais simples? É aquele que tem aquelas manchas assim? É o mais parece famoso. Uma borboleta, que vocês usam até uma borboleta como símbolo, né? A lesão em asa de borboleta, que ela é muito fotossensível, né? Que ela fica mais irritada, ela fica mais inflamada com a exposição solar. Né, essa lesão de face, né, que é o grande carro-chefe do lúpus, né, que é a lesão em asa de borboleta. Então, essas manifestações, principalmente o mais comum é a cutânea articular, que são aquelas dores articulares e essas lesões cutâneas, ou também couro cabeludo, com queda de cabelo, né, que a gente chama de alopecia, ou essas lesões em face. Elas são muito fotossensíveis, ou seja, com a exposição solar piora. Então, uma das coisas que a gente recomenda para evitar, como ela perguntou, é diminuir a exposição solar ou usar protetor. Essas coisas melhoram muito o lúpus cutâneo. Bom, gente, eu queria conversar com vocês aí que estão em casa, que vocês querem participar aqui da nossa entrevista, não é? Mas para você participar, você não pode ligar e nem mandar áudio. Para a gente fica muito mais fácil colocar sua pergunta no ar quando você escreve, porque fica mais fácil, porque são centenas de pessoas tentando falar com a gente. Então, a gente
não tem como atender o telefone, combinado? Então faz a tua perguntinha e escreve, que ela já cai aqui direto. A gente tem um programa aqui que é rapidinho, já puxa do celular e já coloca no ar como vocês veem aí. Agora, doutora, eu ainda fiquei com dúvida em relação à pergunta, né, passada, quando ela pergunta quais os sintomas. Quais são os sintomas de alerta? Assim, quando eu começo a ter um inchaço na minha perna, no meu braço, eu sinto as juntas mais rígidas. Quando que deve ser esse sinal de alerta, assim, em relação aos sintomas? Eu sei que a senhora disse que isso depende de pessoa para pessoa, mas os mais comuns? Os sintomas mais comuns são os cutâneos articulares. Então, o cutâneo é a queda de cabelo, essas lesões em lugares que a gente mais expõe ao sol, ou seja, face, a região aqui do decote, são as manchas, braço. então? Essas lesões, elas são, na verdade, avermelhadas, né? Como se fossem sensíveis, né, ao sol. As manifestações articulares são dores, principalmente, que a gente fala de dor inflamatória, que são aquela dor mesmo em repouso, né? São as pessoas que têm fadiga crônica, têm dor articular mesmo sem fazer nenhum esforço, sem fazer nenhum movimento, às vezes já acorda com dor ou nem consegue dormir direito com dor, né? Então, essas são os que a gente chama de sinais de alerta, né? Que é aquela dor em repouso, a dor noturna, às vezes sintomas de febre, emagrecimento, aquela sensação de fadiga crônica e as lesões cutâneas. Eu tenho uma pergunta aqui que mandaram aqui pra gente, aqui na nossa redação, diz assim, quem tem lúpus tem alguma contraindicação para tomar a vacina? Deve ser a vacina contra a Covid-19. E ela ainda pergunta mais, e quem tem lúpus pode tomar uma cervejinha de vez em quando? É a Lorena do Parque Piauí que perguntou. Então, em relação à vacina, cada caso precisa ser avaliado, mas a tendência é que pode tomar a vacina. A exceção se a pessoa tiver com uma atividade de doença muito exacerbada ou tiver com alguma infecção devido à doença, né? Que como a doença atinge o sistema imunológico, às vezes a pessoa pode estar com alguma infecção, mas via de regra é até recomendado que tome a vacina, né? Mas precisa ser avaliado cada caso. Mas o fato da pessoa ter lúpus ou de usar medicamentos para lúpus, que são os imunossupressores, não contraindica. É até aconselhável que tome, mas precisa fazer uma avaliação em cada caso nessas exceções. E a cervejinha pode tomar, quem tem lúpus? A cervejinha, essa é a pergunta clássica, né? Muita gente pergunta, tem gente que vai se vacinar contra a Covid e já pergunta que dia que pode tomar cervejinha, né? Então, como o lúpus é uma doença crônica, né? Precisa ter esse manejo de medicamentos, de tratamento, a gente orienta que a pessoa tente levar a sua vida o mais normal possível. Uhum. Se ela quer tomar uma cervejinha ou quer tomar uma taça de vinho, que ela precisa, né? Na verdade, com moderação, tentar levar a sua vida o mais normal possível. Observar se ela estiver usando muitos medicamentos que sejam hepatotóxicos, né? Que são aqueles medicamentos que podem atingir o fígado. Então, isso aí deve ser evitado se a paciente estiver tomando muitos medicamentos. Mas tudo com moderação pode levar à vida normal. É bom que se leve à vida normal. Ok, tem mais uma pergunta para a gente encerrar. Combinado? Olha aí, a Islândia, ela pergunta, ela é do bairro Santo Antônio. Quem tem lúpus pode engravidar? Boa pergunta, Islândia. Muito boa pergunta. Essa pergunta sempre as pacientes perguntam. Como o lúpus acomete na faixa etária reprodutiva de mulheres jovens, é a faixa etária de engravidar mesmo. Então, às vezes, a gente diagnostica lúpus em adolescentes, né, ali por volta dos 15 anos, 16 anos, então essa pergunta é bem clássica. Então, como eu acabei de te falar, a gente quer manejar a doença e estabilizar e tratar que a pessoa leve sua vida normal, tá? Então, claro que se a pessoa estiver tomando muito medicamento imunossupressor, se a pessoa estiver numa atividade de doença com agravamento, com comprometimento renal, com comprometimento cardíaco, claro que não é a hora. Tem que controlar, mas depois... É isso, a gente consegue estabilizar, controlar, fazer com que a doença entre em remissão. A gente usa muito esse termo quando está tratando lúpus, porque tem que tratar a vida toda. Então, a gente usa os termos remissão, que é aquela fase que a doença está calma, né? Claro que isso aí com medicamentos, a gente diminui ou tira os medicamentos, a doença entra em remissão, aí é a hora de engravidar. Agora, se a pessoa
está muita atividade, em exacerbação de doença, usando medicamentos, aí não pode. Mas não quer dizer que não vai poder mais na frente. Nunca vai poder ter um filho, né? Se a gente controlar a doença, pode sim. Muito obrigada, doutora Joelma, pela sua participação aqui com a gente. Espero que a gente tenha ajudado, né, nessa conscientização dessa data tão importante, que é o dia 10 de maio, que é uma data de conscientização em relação à doença, o lúpus, que acomete, eu acabei de descobrir aqui, mais as mulheres, né? Sim. 9 mulheres para um homem. Muito obrigada. Eu que agradeço, estou à disposição. Tá bom, então. Obrigada. Uma boa tarde para a senhora.